Muito bem. Então, boa tarde, bem-vindos à reunião da Câmara Municipal de São João da Madeira, a nossa agenda número 17 de 2025, com 17 pontos na ordem de trabalhos. O primeiro é o período destinado à intervenção do público. Registra-se uma inscrição do Sr. Manuel Pinho, que usará da palavra pelo período máximo de 5 minutos. Tem a palavra? Peço, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, povo da nossa cidade, prestar toda a atenção. Hoje é muito importante, mas eu vou falar menos de 5 minutos. Atenção às palavras que vou falar. Só vou falar menos de 5 minutos. Muita atenção, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, povo da nossa cidade, senhores jornalistas, atenção. França, estou sempre em contacto, estou sempre para corrente. E essas informações que vos dou. França, merci, Espanha, muitas graças. Esse pessoal vem visitar São João da Madeira e Portugal. Portugal, obrigado. Brasil, graças a Deus. Atenção, estão-nos a escutar cada vez mais. E dão-nos parabéns do Brasil e senhor. Patrício, está tudo a correr bem, graças a Deus. Sr. Presidente, estou muito satisfeito, mas digo isto de coração, da nossa Câmara, em especial do Sr. Presidente, Srs. Vereadores, e ao Governo, a curto prazo, vai começar as obras no quartel da nossa PSP. É muito importante. Eu vi o projeto, tive o cuidado, dou-vos parabéns, para o bem da nossa cidade. Ao mesmo tempo, aproveito para dar os parabéns aos bons trabalhos da nossa PSP, em especial o Sr. Comandante, que está sempre atento. É muito importante, Sr. Ferreira, e os tantos colegas do PSP pela boa segurança da população. Mas atenção, Sr. Presidente, também era preciso mais pessoal. Atenção a esta informação, para Vossa Excelência e para a população da nossa cidade. Antecipadamente envio os parabéns para a excelentíssima chefa dos Correios da nossa cidade. E os tantos colegas já estão a tomar providência antecipadamente para correr tudo bem no mês de julho. Que é o mês de reformados a receberem a reforma e subsídio. Vai correr tudo bem. Boa segurança, estou ao corrente. Elas vão estar atentas para correr tudo bem. Viva São João da Madeira. E muita atenção agora a estas últimas palavras, são muito importantes, Sr. Presidente, Sr. Vereador e povo da nossa cidade. Aproxima-se o dia 13 de julho, é dia da Nossa Senhora de Fátima. Não se brinca. Dia Santo António, grande festa em Valdecâmara, parabéns. E diz o Papa, ainda hoje diz, e acompanhei, rezai neste dia para haver paz, não há guerra e não há fome. E ajudai as pessoas mais necessitadas. Estou sempre atento na comunicação social para vos informar. Esta informação. E para a população. No dia 19 de junho, é dia do Corpo de Deus. Atenção, não se brinca com coisas sérias. Peço aqui ao Governo e ao Governo bem para o bem da população. E bem assim, para a nação. É muito importante. E atenção, a oposição. Futuramente não haja, futuramente haja boa união para o bem da população. E futuramente peço, não brinquem com coisas sérias futuramente. Toda a gente vai ser prejudicado se houver brincar com coisas sérias. E aumenta a dívida em Portugal. Pensem bem essas pessoas que estão a escutar. Esta informação para Vossa Excelência, Sr. Vereador e povo da nossa cidade. Empenho, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores. Atenção que estou sempre atento. A semana passada tive um cuidado de andar meio-dia. Ver os problemas que existem na nossa cidade. Atenção, vários problemas. Buracos em estradas, passeios cheios de buracos, jardins maltratados, relva alta. Sr. Presidente, aproxima-se a festa, aproxima-se o turismo. Eu não quero comentários.
Quer que levem os beijinhos da nossa cidade, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente e Sr. Vereadores. Atenção a estas afirmações. Viva São João da Madeira, viva Portugal. Muita atenção. Viva o Sr. Presidente da República, Sr. Marcelo Rebelo de Sousa. Sr. Presidente, próximo Presidente do ano 26. Deixem trabalhar o governo para bem da população e da nação. Viva a Papa, muitas felicidades. Bom ano 25, é o ano da paz. Nossa Senhora de Fátima e viva Portugal, muita atenção. Graças a Deus. Muito obrigado. Quem está a escutar não deve brincar com coisas sérias. Está tudo dito, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Manuel Pinho, pela sua intervenção. Tomamos boa nota das suas preocupações. Relativamente a um dos temas que eludiu, aproveito esta oportunidade para dizer que a semana passada foi feito um contacto com a Secretaria-Geral do MAI para sinalizar que estão em curso as demarches com vista à assinatura do contrato da empreitada para a reabilitação da esquadra da PSP e, portanto, essa assinatura poderá ocorrer a muito breve trecho. Naturalmente que, sendo esta obra financiada pelo Governo, a Câmara colocou à consideração do Governo, e isso foi feito num período de transição, também a possibilidade de o Governo estar representado na assinatura ou definir o modelo de assinatura. E, portanto, aguardamos essa indicação do novo Governo para proceder à assinatura do contrato e arrancar o mais rapidamente possível com a reabilitação da esquadra da PSP, que é uma grande necessidade e que é fruto, enfim, desta cooperação entre a Câmara e o Governo da República. Muito obrigado. Declaro encerrado este ponto. Vamos ao período de antes da ordem do dia. E neste período começo por tomar a palavra, em primeiro lugar para felicitar o ex-presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, o Dr. Castro Almeida, pela sua tomada de posse como Ministro da República, com as pastas da coesão territorial e da economia, pastas extremamente importantes. Já fizemos esta pública saudação a quando da anterior tomada de posse e renovamos também, em nome da Câmara Municipal, as felicitações e os votos de êxito para a missão que lhe cabe executar em prol de Portugal e dos portugueses. Felicito também todos os deputados de São João da Madeira eleitos à Assembleia da República pelos diversos partidos, o deputado Pedro Nuno Santos, o deputado Paulo Cavaleiro e o senhor deputado João Almeida, que é vereador da nossa Câmara Municipal. A todos também desejamos votos de um bom mandato. Saúdo também todos aqueles que integram ou integrarão os gabinetes governamentais, dando a sua contribuição para as atividades governativas. Esta era uma primeira nota. A segunda nota, eu tenho aqui, e penso que o farei em nome de todos, como é habitual, 2 votos de louvor. Um voto de louvor ao jovem atleta sanjoanense Bernardo Lima, que participou no Campeonato da Europa de Sub-17 em futebol, ao serviço da Seleção Nacional Portuguesa, e que deu o seu contributo para a conquista do título de campeão europeu. O Bernardo Lima é um jovem sanjoanense que estudou na Escola do Espadanal, na Escola Oliveira Júnior, que iniciou a sua formação na ADS e que tem vindo a ser atleta ao serviço do Futebol Clube do Porto. A Câmara Municipal, portanto, propõe-se reconhecer o seu importantíssimo êxito desportivo. Coloco este voto à discussão. Não havendo discussão, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Em segundo lugar, também um voto de louvor para o atleta Tiago Almeida, sanjoanense, atleta de referência do hóquei patins, que, ao serviço do Turquel, conquistou o título de campeão nacional da 2ª Divisão.
também pelo seu êxito desportivo e por levar para fora de São João da Madeira a marca do hóquei patins sanjoanense, se propõe a atribuição deste voto de louvor, que coloco à discussão. Não havendo discussão, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Abro agora um período de inscrições para quem quiser usar da palavra neste ponto. Não havendo inscrições, Sr. Vereador João Almeida tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. A questão que queria colocar-te foi-nos relatada e é visível por vários municípios e inclusivamente nas redes sociais também houve eco disso. Nós tivemos nos últimos dias 2 eventos muito relevantes na cidade, por um lado a Cidade no Jardim, por outro lado também a competição de formação organizada pela ADS de futebol. E os relatos que tivemos foi de que o facto de não haver manutenção em alguns espaços verdes da cidade prejudicou não só a fruição das famílias que acompanham, principalmente relativamente ao torneio da ADS, não só a fruição que as famílias fazem e que acompanham os seus filhos que vêm de outras zonas do país, mas também da imagem que dá da cidade. Há vários espaços que não tinham essa manutenção feita, principalmente na zona circundante ao estádio, o que fez com que, e os relatos que tivemos, foi que, por exemplo, houvesse várias famílias que normalmente trazem o seu piquenique e que fazem o seu piquenique a fazerem no espaço acimentado do skatepark, quando normalmente o fazem na parte ajardinada. E, do nosso ponto de vista, nesta altura do ano, obviamente que é uma altura de especial exigência relativamente aos espaços verdes e à manutenção, mas parece-nos que deveria ter havido esse cuidado para que esta situação não tivesse acontecido. Muito obrigado. Eu recebi a informação do município que a reunião não está a ser transmitida. Está? Pode confirmar? Há mais intervenções neste ponto? Não havendo, então eu ia passar a agradecer a preocupação do Sr. Vereador e dizer que, efetivamente, esta altura do ano é uma altura que, fruto das condições atmosféricas e da natureza, de facto, os espaços relevados renovam o seu crescimento de forma mais rápida. Nós temos um quadro de pessoal na jardinagem que é muito limitado e, desde que tomamos posse em 2018, iniciamos um procedimento que não existia, que é o de contratar uma empresa para suprir as necessidades extraordinárias neste período de tempo e também compensar o período de férias dos nossos jardineiros, porque os nossos jardineiros também gozam férias nesta época e, portanto, naturalmente que, por um lado, nós temos menos pessoal e, por outro lado, mais necessidade de intervenção. É por isso que lançamos esse procedimento. Esse procedimento já foi lançado 2 vezes e não tivemos empresas concorrentes. Foi relançado uma 3ª vez e hoje iremos ter digamos, abertura de propostas, caso surjam, às 17h30. Portanto, a Câmara tem feito todos os esforços ao seu alcance para acorrer a esta situação, que é uma situação que acontece aqui, acontece noutras cidades. Os nossos jardineiros estão a dar o seu melhor, estão a trabalhar arduamente em vários pontos da cidade, tentando, efetivamente, manter a cidade com o nível de apresentação e de estética que ela merece e, portanto, nós vamos tentar manter esse nível com os recursos que temos e contratando até recursos adicionais. Como disse, há neste momento uma carência de mão de obra em diversos setores de atividade que é impressionante. Aliás, há dias surgiram também notícias nesse sentido de muitos concursos que ficam sem concorrência a nível nacional.
em diversos setores. Isso também se está a fazer sentir aqui neste setor. Hoje à tarde, se calhar, já teremos mais notícias para lhe dar. Oxalá que desta feita apareça uma empresa que nos auxilie, sobretudo, a compensar o período de férias dos nossos jardineiros, não é? Que, como é normal, acontece em julho e agosto. Muito obrigado. Não havendo então mais intervenções, passávamos ao ponto das informações. Não havendo, aprovação das atas número 13 e número 14 estão à discussão. Vamos colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovadas as atas por unanimidade. O ponto número 5, como sabem, foi lançado o concurso para aquisição dos serviços do TUS. A dada altura, houve um pedido de prorrogação do prazo para a apresentação de caução por parte do adjudicatário determinado pela Câmara Municipal. Em função da urgência, eu procedi ao despacho concedendo a prorrogação com base na fundamentação do júri. Do que se trata aqui é de pedir à Câmara que ratifique este ato, que me parece profundamente normal e razoável, não é lesivo de qualquer concorrência, no sentido de consolidar, digamos, este ato. Coloco à discussão. Não havendo intervenções, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e ratificado. Só queria dar uma pequena declaração de voto. Sim, sim. Nós no concurso do TUS abstemos, no entanto, como isto era um mero processo formal, entendemos validar a decisão do Sr. Presidente de Câmara, uma vez que ratificar a decisão do Sr. Presidente de Câmara, uma vez que está assegurada as questões da concorrência e todas as questões processuais que poderiam advir dessa decisão. Muito bem. E, entretanto, o procedimento para assinatura já foi também concluído e, em breve, o contrato irá para o Tribunal de Contas para depois a operação arrancar. O ponto seguinte é a apresentação dos documentos de contas consolidadas do ano de 2024. É um documento estritamente técnico que aglutina as contas da Câmara, da Empresa Municipal de Habitação, Habitar, e da Sanjotec, entidades que conformam o perímetro municipal. Como elementos a destacar das contas consolidadas, eu diria que vê-se que o grupo municipal teve um resultado líquido positivo de 114 mil euros, que é sobretudo o resultado do município. Houve um aumento do ativo municipal comparativamente com o ano de 2023 em cerca de 3,6 milhões de euros. Estamos a falar de capital investido e de todas as infraestruturas novas que foram construídas na cidade e, portanto, há um aumento do ativo fruto do investimento de capital em 3,6 milhões de euros. O passivo, isto é, o recurso à banca, aumentou em 426 mil euros, mas estamos a falar aqui de coisas diferentes porque a Câmara utilizou os empréstimos contratados. É também de destacar que nós temos dentro do perímetro duas entidades, as Águas de São João e a Habitar, que têm um passivo zero, o que diz bem da robustez da saúde financeira dessas duas entidades e, portanto, a Habitar, quer seja a Habitar, quer seja a empresa municipal Águas de São João, tem um passivo zero. A Sanjotec também reduziu o seu passivo, é outro ponto importante a destacar, e sobretudo porque no ano de 2024 foi finalizado um dos empréstimos destinados à construção do edifício Sanjotec
2 e, portanto, o que temos para apresentar aqui é um grupo municipal que tem saúde financeira, contas sãs e prudentes e capacidade de perspectivar o futuro. Está à discussão? Sr. Presidente, eu gostaria de intervir, por favor. Tem a palavra. Relativamente às contas, nós já tivemos aqui a oportunidade de discutir as contas do município e termos aqui detalhado, na altura, a nossa posição relativamente à questão da execução e à questão de as despesas em regime de tarefa e avança terem constantemente subido e estarem em valores, podemos dizer assim, históricos. No entanto, o Sr. Presidente também fez aí uma referência relativamente às empresas municipais, que têm um passivo zero, e é assim que tem que ser, porque também, senão, elas têm que ser extintas, têm que fechar, portanto, isso é uma condição para termos empresa municipal. Mas eu queria pôr aqui também um bocadinho a tónica, a questão dos 3 exercícios, se der prejuízo, tem que ser extinto. Aqui a questão é relativa também, pormos aqui a tónica no investimento, sobretudo na parte das contas e da diferença que existe entre o que se promete e o que realmente se executa. Neste caso, a execução orçamental. E queremos voltar a referir aqui, porque é uma questão que para nós é extremamente relevante, termos exercícios entre o previsto inicial e o executado final de cerca de 70%. Portanto, achamos que isso a cidade perdem os sajonenses, porque deixam de ser feitos investimentos que estavam previstos serem executados neste ano. E isso faz com que a cidade perca um custo de oportunidade. Portanto, já não podemos voltar a recuperar este orçamento, porque no próximo ano haverá outro. E isso, como temos vindo a dizer ao longo de todos estes 4 anos deste mandato, é uma questão relevante, porque a cidade perde todos os anos uma grande parte do valor que tinha previsto investir e que não se executa. Obrigado. Vou comentar, como é meu dever, dois dos pontos que mencionou e esclarecer que, relativamente à tarefa e avança, o crescimento que assinalou se deve à necessidade de ter recursos humanos para executar os programas financiados pela União Europeia, designadamente o PRR, o Programa das Comunidades Desfavorecidas, num valor de investimento de cerca de 3 milhões de euros, o maior investimento social em programas sociais alguma vez feito em São João da Madeira num tão curto espaço de tempo. Esse programa implicou para diversas ações a contratação, pelo período da execução do programa, de prestadores de serviços. Sem eles, nós não conseguimos aproveitar esses 3 milhões de euros. Isto porque o programa, por definição do Governo e por definição regulamentar, 1,5 milhão é para obra, outro 1,5 milhão é para atividades e materiais. E, portanto, essas atividades estão a ser desenvolvidas com recurso a prestações de serviços. E, portanto, essa inflação deve-se, em alguma medida, a este programa. Não é uma despesa estrutural, não é uma despesa definitiva, é uma despesa temporária para acomodar e aproveitar estes fundos comunitários. Relativamente à questão da taxa de execução, também já debatemos essa matéria, e o que eu gostaria de garantir aos sanjoanenses é que, no que diz respeito aos fundos comunitários, no que diz respeito aos pacotes de financiamento, São João da Madeira não perdeu recursos. Por vezes, por vicissitudes da contratação pública,
os pacotes financeiros que temos contratados não são todos executados no ano, mas o que é verdade é que do envelope financeiro, por exemplo, do Portugal 2020, que tínhamos contratado, nós não perdemos recursos. Ou seja, a taxa de execução situada em 80% ou 70% não significa que aqueles recursos se percam, porque esses recursos têm vindo a ser executados nos anos seguintes. Portanto, nós não perdemos um cêntimo, nós não perdemos recursos. O que sucede é que os recursos são plurianuais. São plurianuais, são programas a mais do que um ano e a execução dos fundos é dilatada em vários anos. Por vezes, estima-se que possam vir a ser executados num determinado ano. Quando não se consegue executar nesse ano, a execução é transferida para o ano seguinte. Mas a cidade não perdeu esses recursos. Gostaria de tranquilizar as pessoas e dar essa nota. Sempre foi assim, ao longo dos anos. É assim em São João da Madeira e é assim também nos outros municípios. Se houver mais alguma intervenção, eu daria a palavra, senão passaríamos então à votação. Não havendo, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o documento está aprovado com os votos a favor dos eleitos do Partido Socialista, com os votos contra da coligação A Melhor Cidade do País e é para remeter à Assembleia Municipal. É assim a deliberação, não é? Exatamente. Exatamente. Para aprovar e deliberar remeter à Assembleia Municipal. O ponto seguinte é uma proposta da coligação A Melhor Cidade do País para a criação de um gabinete de inserção profissional e dava a palavra à coligação para proceder à apresentação da proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta foi apresentada, aliás, na reunião passada e depois para ser agendada hoje, lembrando só o que está em causa. O que propomos é a criação de um gabinete de inserção profissional em São João da Madeira, na sequência da publicação da Portaria 17/2025, que veio regulamentar o funcionamento deste tipo de gabinetes. A ideia é que este gabinete permita, em articulação com aquilo que é a atividade do Centro de Emprego, cruzar aquilo que são as ofertas de emprego e a procura desse mesmo emprego, poder dar especial atenção a situações específicas também, que no nosso contexto têm muitas vezes a ver com o encerramento de algumas unidades industriais, com o facto de haver famílias em que todos os membros do agregado trabalham na mesma empresa e que são especialmente afetados por estas situações, podermos atender a todas estas especificidades. E, portanto, aquilo que se pretende é, havendo um programa nacional, nós que temos uma realidade que, do nosso ponto de vista, está claramente abrangida por esta situação, podermos beneficiar os sanjoanenses com mais um instrumento que os apoie relativamente àquilo que pode ser a sua atividade profissional e a sua procura de emprego. Sabendo que há especificidades já e desenvolvimentos depois da apresentação inicial desta proposta, o Sr. Vereador Tiago Correia complementará esta nossa apresentação. Muito obrigado. A questão relativamente, falamos, o Sr. Presidente contactou a coligação da parte da manhã relativamente a um aspecto burocrático destes processos, relativamente ao gabinete de inserção profissional, no sentido de poder haver aqui uma possibilidade de já estar a ser financiado nos contratos locais de desenvolvimento social, uma medida implementada pela Câmara Municipal. No entanto, e acordamos remeter este documento, fazermos a deliberação no sentido de remeter neste caso, à rede social, porque acho que é a entidade mais abrangente e
mais correta para ser remetida esta deliberação, no sentido de perceber se há aqui alguma concomitância ou duplo financiamento relativamente aos projetos. No nosso entendimento, porque alertados para o facto, e o qual também agradecemos à Câmara Municipal, fomos analisar e entendemos que, se formos ver a portaria 117 de 2025 e o que está inscrito no CLDS, achamos que não tem nada a ver, porque são objetivos do Gabinete de Inserção Profissional facilitar o acesso ao mercado de trabalho, apoiar o processo de procura de emprego, divulgar oportunidades de emprego e de estágio profissional, divulgar os apoios promovidos pelo IFP e acompanhar o percurso de inserção profissional. E relativamente ao que está inscrito no Plano de Desenvolvimento Social do Concelho, é um domínio estratégico, população ativa e emprego, que tem basicamente um objetivo geral e estratégico, que é facilitar o acesso a programas de capacitação e de competências tecnológicas. Este objetivo nem sequer está inscrito na portaria 117 do Gabinete de Inserção Profissional, que são esses objetivos. E depois tem aqui uma série de questões que é muito ligados à parte da capacitação, que, mais uma vez, não está previsto, sobretudo, naqueles objetivos enumerados na portaria 117 de 2025. Esta é a nossa opinião. No entanto, se a rede social tiver uma opinião diferente e tecnicamente fundamentada, nós estamos aqui daremos por vencida a nossa posição. Muito bem. Não se trata de dar por vencido ou não vencido, sim, é de encontrar... Era uma forma de exatamente. Eu queria agradecer esta proposta. Efetivamente, nós analisamos a proposta e o que se detectou é que um dos eixos do Contrato Local de Desenvolvimento Social, que foi promovido pela Câmara Municipal e por nossa delegação está a ser coordenado pela Misericórdia e executado pelos ecos urbanos, um dos eixos desse CLDS, que é um contrato financiado pela Segurança Social para os próximos 3 anos, um dos eixos é a inserção profissional, não é? Emprego, formação e qualificação. E, portanto, a entidade coordenadora e as equipas estão a trabalhar no detalhe e no desenvolvimento desses eixos e, portanto, era prudente, e todos concordamos, que também à luz do artigo 20 da portaria, que diz que os apoios previstos na portaria não são acumuláveis com quaisquer outros que assumam a mesma natureza e finalidade, era de facto prudente deliberarmos remeter para a rede social, como foi falado, para analisar e depois de obtido o parecer, nós voltarmos aqui à discussão. A vereadora Paula Gaio, creio que quer também intervir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só gostaria de dizer que o Contrato Local de Desenvolvimento Social implica um financiamento através da Segurança Social para São João da Madeira no valor de aproximadamente 496 mil euros, se a memória não me traiçoa, e nós temos como entidade coordenadora a Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira e como uma entidade executora em parceria com a Santa Casa, a Associação de Jovens Ex-Urbanos. Os eixos de intervenção do CLDS são definidos pela própria Segurança Social e as nossas equipas, como disse o Sr. Presidente, estão a trabalhar nesses eixos, no sentido de desenvolver um plano, e eu gostaria só de dizer que o eixo 1 é o eixo Emprego, Formação e Qualificação, portanto, mais uma vez sublinho, definido pela Segurança Social. O eixo 4, Desenvolvimento Social, Capacitação Comunitária e Intervenção em Contextos de Emergência Social, porque há 4 eixos, digamos assim, ou melhor, há 4 áreas que a Segurança Social identifica, através do despacho 514 de 2004, 18 de janeiro, e nessas 4 áreas nós fomos inseridos, portanto o nosso Conselho foi inserido em 2 e foram-nos atribuídos estes eixos. Vou repetir: Emprego, Formação e Qualificação, Desenvolvimento Social, Capacitação Comunitária e Intervenção em Contextos de Emergência Social e de Cenários de Exceção, e promoção da autonomia, envelhecimento ativo e longevidade. No eixo do emprego, efetivamente, algumas das ações, não vou ler todas, mas são precisamente o atendimento e orientação individual na procura ativa de emprego, a capacitação pessoal e profissional, individual ou em grupo, enfim, apoio ao desenvolvimento de competências, etc. Portanto,
Eu concordo com a sugestão e tendo em conta a portaria que o Sr. Presidente acabou de referir e o artigo em questão, de que não pode haver acumulação de financiamentos para o mesmo fim e, por esse motivo, nada melhor do que decidir na rede social se efetivamente existe essa duplicação de financiamento, ou se é entendido assim ou não. Obrigada, Sr. Presidente, era isto que tinha para dizer. Em termos de redação, eu podia também agora, propunha a seguinte redação, vejam se estamos todos de acordo, era, perante a proposta, a Câmara deliberar remeter para a rede social para a obtenção de parecer. E caso o parecer seja favorável, implementar o gabinete de inserção profissional. Se já Claro, ficar... claro. Muito bem. Teria que vir cá depois outra vez, não é? Ou não? Pronto. Muito bem. Então, muito bem. Então, deliberar, remeter para a rede social para a obtenção de parecer e, vírgula, em caso de parecer positivo, proceder à sua implementação. Implementação. Ok? Então, com este sentido, quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, tendo-se declarada impedida a vereadora Dulce Santos por ser diretora adjunta do Centro de Emprego e Formação Profissional de São João da Madeira. Fica em ata, está bem? Muito bem. Prosseguindo para o ponto 8, obrigado. O ponto 8 é matéria, enfim, de execução de deliberações anteriores, é para, digamos, aprovar o aditamento ao contrato de financiamento nos termos das deliberações da Câmara e da Assembleia Municipal que alteraram o destino de alguns empréstimos. Coloca à discussão. Nós, como já... Desculpe. Isso... O que está em causa é adaptar a minuta do contrato de empréstimo à deliberação da Câmara e da Assembleia Municipal que alterou o uso dos empréstimos. Okay. Não sei como é que votaram na altura sobre isso. Então, muito bem. Então, está interrompida a sessão por 5 minutos.
Vamos então retomar a reunião com a votação do ponto 8, o aditamento ao contrato de empréstimo de médio e longo prazo. Então, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado, com os votos a favor do PS e a abstenção da coligação A Melhor Cidade do País. O ponto 9 é uma proposta de regulamento do Núcleo de Planeamento e Intervenção de Sem-Abrigo e uma proposta de minuta de protocolo a celebrar com os parceiros que integram este núcleo. Gostaria de dar um esclarecimento. O protocolo, como devem ter reparado, é uma minuta, ainda tem alguns pontos para preencher, designadamente a periodicidade das reuniões, o seu prazo de vigência, as competências de cada parceiro. Nós decidimos apresentá-lo aqui à votação conjuntamente com o regulamento, para ficar desde já aprovado na sua estrutura formal. Depois ele terá que ser conversado com as entidades, designadamente para recolher cada uma das competências, e virá à Câmara uma versão final e definitiva também para aprovação. Portanto, esta minuta de protocolo é uma minuta genérica que foi remetida pela Segurança Social, mas que nós também temos que aprovar e dar o nosso acordo. Há também aqui um erro de numeração das cláusulas, que é um lapso originário, e, portanto, com este enquadramento, nós colocávamos à discussão e à aprovação, desde já, o regulamento, que define o município como entidade coordenadora, que cria um grupo operativo para a gestão do apoio às pessoas que estão em situação de sem-abrigo, e cria também um grupo alargado de gestão desta matéria. Eu gostaria de dizer que a política municipal de apoio à população sem abrigo tem vindo a ser desenvolvida em São João da Madeira em diversas frentes, na área da saúde, no quadro de uma cooperação com o nosso centro de saúde para mobilizar e auxiliar as pessoas nesta situação a que tenham cuidados de saúde, designadamente de vacinação. Uma política também para identificação de situações de perigo para as pessoas que estejam em exposição às situações de perigo atmosférico. Portanto, nós, quando temos alertas de situação de frio extremo, temos a prática e a rotina de preparar abrigos e de fazer uma vigilância pela cidade, com a PSP, com a Ação Social e com a Proteção Civil, para identificar estas pessoas. E desde 2019 ou 2018, já não consigo precisar, que criamos aqui os apartamentos de autonomização para homens e para mulheres, que são geridos pela Habitar em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, onde neste momento temos 18 pessoas que já passaram por lá, e algumas conseguiram de facto autonomizar-se e seguir um trilho de vida com acesso à habitação e com outras condições. Também damos apoio, digamos, à Misericórdia para as refeições sociais e para a cantina social, para que as pessoas sem abrigo tenham um lugar digno para tomar refeição. Eu gostaria de dizer que no conceito técnico de sem-abrigo estão pessoas que têm... há pessoas que estão que vivem em quartos de pensão. Tecnicamente, não é só viver na rua, sem teto e sem casa, e, portanto, muitas das vezes há esta necessidade de esclarecer este ponto, porque a Câmara Municipal tem como prática a quem encontra na rua a viver aos elementos, a viver exposto aos elementos da natureza, tem como prática oferecer de imediato uma solução em quarto de pensão, em abrigo ou nos apartamentos de autonomização. Essa resposta é oferecida de imediato. Há pessoas que recusam determinantemente também esse apoio, mas a nossa rede social
também fruto do trabalho das IPSS de São João da Madeira, do Trilho, da Santa Casa da Misericórdia, dos ex urbanos, é extremamente ativa, proativa, acompanha na nossa cidade cada uma destas pessoas, que são pessoas em situação de grande vulnerabilidade, a miúde em função de problemas de saúde mental ou em função de problemas de dependência. A criação deste regulamento do Núcleo de Planeamento e de Intervenção sem Abrigo e deste protocolo serão instrumentos que irão institucionalizar, reforçar e consolidar, digamos, as práticas que já hoje estão em vigor. Com este enquadramento, coloco à discussão. Não havendo discussão, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é uma proposta de atribuição de um apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira por uma razão muito positiva e muito importante, porque entraram para o quadro 9 bombeiros novos, alguns recrutados de outras associações, outros que concluíram o seu período de formação. E, portanto, torna-se absolutamente necessário entregar a cada um destes bombeiros um conjunto de equipamento completo para intervenção em incêndios florestais, para intervenção para combate a incêndios urbanos e industriais, para intempéries e a farda para permanência no quartel e prestação de serviços de emergência hospitalares. Portanto, cada bombeiro, como todos sabem, tem 4 tipos de fardamento. É um investimento muito vultuoso e foi pedido este apoio ao município, sobre o qual, aliás, já tínhamos falado a propósito do dia de aniversário dos bombeiros, e, portanto, a nossa proposta é a atribuição de um subsídio para proceder ao fardamento integral destes 9 elementos que integram a nossa associação, aspecto que é de veras importante, porque hoje em dia é um desafio encontrar voluntários e é um desafio também reter bombeiros nas corporações. Portanto, esta medida é extremamente importante no quadro da nossa proteção civil. Coloco à discussão. Tem a palavra o Sr. Vereador João Almeida. Uma nota formal aqui. Na proposta não está o valor, na proposta feita pela técnica superior. Nós vamos adotar o valor anexo, que está aqui, os 41.000 euros, 41.900 euros, ok. Era só essa clarificação. Obrigado, Sr. Presidente. No fundo, para reiterar ou para concordar com aquilo que o Sr. Presidente disse, nós votaremos naturalmente favoravelmente a esta proposta. Cumprimentar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira, porque conseguir recrutar, como o Sr. Presidente disse, bombeiros hoje em dia é muito difícil. Sabemos que o voluntariado hoje, embora continue a ser a gênese, a exigência que é posta aos bombeiros na sua formação e na sua prestação de serviço é uma exigência que tem pouco a ver com voluntariado, tem a ver com um vínculo e com uma obrigação que é muito séria, e dentro da seriedade da prestação desse serviço, os equipamentos de proteção individual são hoje algo indispensável que uma corporação tem de pôr à disposição dos seus elementos do corpo ativo, e tem esses próprios equipamentos exigências de renovação temporal em função da manutenção das suas características essenciais
exigências técnicas que aumentam também muito significativamente os seus custos, e é muito importante a Câmara, uma vez que a Associação Humanitária conseguiu este recrutamento, a Câmara apoiar, e do nosso ponto de vista é uma deliberação muito importante e que mais uma vez revela que São João da Madeira continua a ter essa capacidade de se mobilizar nas tarefas de solidariedade. É um bom exemplo em que, do ponto de vista associativo, houve um impulso e que, do ponto de vista público, a Câmara também acompanha esse impulso e aprova esta medida que é relevantíssima. Posto isto, então, não havendo mais intervenções, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Seguidamente, o ponto 11 é uma proposta de atribuição de um subsídio à Associação de Jovens Ex-Urbanos para a realização da 27ª edição da Semana da Juventude, cuja ocorrência está prevista entre os dias 17 e 19 de julho de 2025. Eu gostaria de esclarecer que a proposta de apoio este ano incrementa face ao ano passado. Há uma fundamentação para esse incremento, que se prende com o aumento generalizado dos custos ligados a este tipo de atividades, designadamente com os equipamentos de som, conforme a Associação faz menção expressa no pedido de subsídio que envia, e, portanto, o que nos foi informado muito claramente é que o montante atribuído o ano passado seria totalmente insuficiente e inviabilizaria a realização da Semana da Juventude durante este ano. Daí este crescimento. Também já cresceu o Party Sleep Repeat por razões semelhantes, com o aumento de custo, sobretudo da logística e dos equipamentos de som. Nós temos aqui uma informação dizendo que as cotações estão dentro dos valores do mercado, tivemos essa preocupação e, portanto, esta é uma tradição muito antiga da nossa cidade, é a 27ª edição, é uma coprodução entre a Associação de Jovens Ex-Urbanos e o município de São João da Madeira, pelo que proponho a atribuição deste subsídio e coloco agora à discussão. Não havendo discussão, quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. E hoje, creio que está marcada para hoje uma conferência de imprensa às 18 horas, portanto, todos estão convidados a marcar presença nessa conferência que tipicamente se realiza todos os anos. O ponto seguinte é uma proposta de atribuição de subsídio à Cruz Vermelha, nos moldes que têm vindo a ser habituais, que visa, sobretudo, auxiliar a Cruz Vermelha nos custos com o arrendamento do imóvel que tem ao seu dispor. Coloco à discussão. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é a proposta de atribuição do subsídio para o Banco Local do Voluntariado. Queria esclarecer que esta associação do voluntariado, a dinamização do voluntariado tem sido extremamente importante. São cerca de 80 pessoas que se integram regularmente em diversas atividades de voluntariado, em diversos domínios, desde a saúde, à ação social. Nós, em tempo, já aprovamos aqui também o cartão de voluntário, que atribui alguns benefícios a estes voluntários e, portanto, para dinamizar toda esta atividade, é proposto um subsídio de 7.200 euros. Coloco à discussão. Tem a palavra a vereadora Dulce Santos. Muito boa tarde, Sr. Presidente, e todas as pessoas que estão nesta reunião, como as que assistem a partir de casa. Relativamente a este ponto, gostaria de começar por reconhecer o trabalho desenvolvido pelo Banco Local de Voluntariado, em que a entidade promotora é a Associação de Jovens Ex-Urbanos, e destacar também o envolvimento das várias instituições que integram este grupo de trabalho.
Desde 2011, este grupo de trabalho tem dado uma resposta sólida, empenhada, criativa na promoção do voluntariado da nossa cidade e o nosso reconhecimento é total pelo mérito, pela dedicação e pelos resultados. No entanto, relativamente à proposta hoje aqui apresentada, de atribuição de 7.200 euros para apoio de uma técnica a tempo parcial, consideramos que esta verba e esta solução são manifestamente insuficientes face ao potencial do BLV e às exigências que se colocam atualmente. É importante recordar que em janeiro deste ano, São João da Madeira foi distinguida com o galardão da autarquia voluntária e isso, mais de um reconhecimento simbólico, deve ser entendido como um compromisso. Comprometemos-nos com uma política de voluntariado estruturada, com continuidade, impacto e capacidade de mobilização. E não podemos assumir esse compromisso garantindo apenas uma técnica a meio tempo. Sabemos que o seu funcionamento depende muitas vezes da boa vontade de técnicos de outras instituições que acumulam funções e colaboram para além das suas responsabilidades formais. Não podemos ostentar o galardão da autarquia voluntária, não podemos dizer que o voluntariado é uma prioridade e depois apoiarmos o voluntariado apenas a tempo parcial. Se queremos um voluntariado forte e de excelência no Conselho, temos de o assumir a 100%. Com a coligação PSD-CDS a liderar a Câmara de São João da Madeira, vamos ter um voluntariado com o apoio de um técnico a 100%, porque o voluntariado merece mais e São João da Madeira também. Bem, mais alguma intervenção? Tem a palavra a vereadora Paula Gaio. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que agora no próximo dia 11 de junho o Banco Local de Voluntariado de São João da Madeira completa 14 anos de existência, 14 anos ao serviço do voluntariado e quem está de parabéns são as instituições que o compõem, bem como as pessoas que dão aquilo que é mais importante para elas, que é o seu tempo. Eu gostaria de relembrar que esta estrutura é constituída pelas seguintes instituições: Associação de Jovens Exurbanos, CERSI, Universidade Aberta, Santa Casa da Misericórdia, Liga dos Amigos do Hospital São Sebastião, ACAIS e Cruz Vermelha de São João da Madeira. Esta estrutura é liderada pela Associação de Jovens Exurbanos, desde a sua constituição, há 14 anos atrás, e só para relembrar que em dezembro de 2024 foram atribuídos 75 cartões V, um cartão que permite e que é atribuído às pessoas que dispenderam mais de 25 horas de voluntariado de acordo com os projetos que são apresentados pelas instituições nesta estrutura, no Banco Local de Voluntariado, e que podem usufruir, como já disse o Sr. Presidente, de alguns benefícios associados à fruição de espaços municipais, como sendo as piscinas, como sendo espetáculos na Casa da Criatividade, como sendo, por exemplo, para os jovens, o cartão jovem municipal gratuito. Em janeiro deste ano, como já foi referido, o município, eu volto a sublinhar, o município foi galardoado com o galardão de autarquia solidária. Porquê? Porque no seu orçamento tem uma rubrica destinada exatamente ao Banco Local de Voluntariado. Só para referir que existem neste momento mais de 100 voluntários, se a memória não me traiçoou, em reunião do CLAS há muito pouco tempo, foi falado um número de 120 e tal, que é mais ou menos esse por ano. Foi inclusive apresentado um gráfico que denota um crescimento todos os anos, mas não é seguramente um crescimento que implica uma pessoa a tempo inteiro. Neste momento, aliás, o Banco Local de Voluntariado nem fez chegar à Câmara Municipal esse pedido e, portanto, entendemos que os recursos que estão afetos a esta estrutura, sendo que ela é constituída por estas instituições que eu referi, coordenada pelos exurbanos, são os suficientes, são os adequados. Temos vindo a desenvolver várias atividades em conjunto, contamos com o Banco Local de Voluntariado para as atividades, quer municipais, quer desenvolvidas por estas instituições que o compõem e, portanto, para nós é um valor adequado, suficiente e que consta do nosso orçamento e isso deve, com certeza, orgulhar-nos. Era isto que tinha para dizer. Obrigada, Sr. Presidente.
proceder à votação desta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada, então, por unanimidade. O ponto seguinte, também em termos habituais, é a proposta de atribuição de um subsídio à Conferência de São Vicente de Paulo, que articula subsequentemente a utilização destas verbas com a ação social do município no quadro das tarefas da rede social de São João da Madeira. Portanto, é um agente da rede social que coopera com o município para chegar às pessoas que são destinatárias destas verbas. Coloca à discussão. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois, agrave tudo. Os clipes seguidamente temos uma proposta também de atribuição nos moldes habituais do subsídio à Universidade Sénior do Rotary Clube de São João da Madeira, que funciona num edifício municipal e que desenvolve uma atividade importantíssima, proporcionando formação e atividade a cerca de 115 utentes. Coloca à discussão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade o subsídio a atribuir à Universidade Sénior do Rotary Clube de São João da Madeira, com os nossos agradecimentos. Seguidamente temos a proposta de fixação dos valores de inscrição na 8ª edição do Gin Street and Food Sessions, a proposta de atribuição de valores para a inscrição dos spots de gin, dos spots individuais, dos spots associativos, dos spots de street food e também o valor de licitação para as garrafeiras, porque será organizado, seguindo os princípios da concorrência, um procedimento concorrencial, como já foi feito em anos anteriores. E, portanto, a edição do GIN irá voltar, está programada para os dias 5 e 6 de setembro. Naturalmente que todos os preparativos e trabalhos logísticos estão já neste momento em curso para garantir que este evento volte a atrair milhares e milhares de pessoas ao centro da nossa cidade. Coloca à discussão estas regras. Não havendo. Só queria fazer aqui uma chamada de atenção, e acho que é uma questão a melhorar, no sentido de olharmos para o número de operadores que estão distribuídos pelo espaço, porque o que temos vindo a receber feedback por parte de quem participa no evento com o Gin Spot é que neste momento acho que dizem que são operadores a mais, e isso depois faz com que as pessoas se dispersem mais para os diversos bares e o retorno da iniciativa também é menor. Portanto, isto é uma chamada de atenção. Eu não tenho matéria suficiente para aferir essa questão, mas várias pessoas que estiveram com o MyGin Spot fizeram-me chegar esta observação, e eu não queria deixar de fazer chegar ao Sr. Presidente. Admito que também vos tenham feito essas observações e se calhar ponderar, se calhar ter menos MyGin Spots ou outras questões que se possam, no final, fazer essa avaliação, ter uma avaliação criteriosa. E o estudo de impacto que enviou, nós tivemos aqui a possibilidade de o analisar. Entendemos que em 54 só 6 ou 9 é que responderam. É manifestamente pouco, e acho que deve haver, da parte do promotor, neste caso o município, uma intensificação no sentido de pedir a estas pessoas que respondam aos questionários. E se calhar
não é pedir que respondam, se calhar é ir lá e fazer-lhes o questionário e preencher. Porque acho que isso, só assim é que o evento cresce, só assim é que o evento melhora e só assim é que podemos também progredir e se calhar dar resposta a este tipo de questões que os operadores vão levantando e tenhamos uma coisa mais participada e melhor, sobretudo, que é esse que é o objetivo, é que cada edição seja melhor, cada edição traga mais pessoas a São João da Madeira, que o impacto económico deste evento cada vez seja maior e que se traduza realmente na restauração local e nos hotéis também, nas estadias que são feitas em São João da Madeira a par nas datas desta realização. Achamos que o estudo é um estudozinho, é uma coisa a ver-se que é feita internamente. Acho que o evento em si, como o Sr. Presidente disse, traz milhares de pessoas a São João da Madeira, merece um estudo de impacto, se calhar feito por uma entidade credenciada ou por uma entidade que faça este tipo de estudos de mercado, porque isso até pode ser favorável para captar outro tipo de operadores e outro tipo de iniciativas que o evento pode trazer, em termos, se tivermos um documento onde possamos demonstrar aos parceiros, aos stakeholders que vêm para o evento ou que queiram vir, uma coisa com pés e cabeça, com valores que são realizáveis, com custos que cada pessoa gasta no evento. Isso pode ser uma forma de fazermos crescer o evento e perceber que outros parceiros, outros stakeholders possam vir e possam querer participar, e aí estamos a incrementar e estamos a fazer com que cada vez o evento seja melhor. Muito bem, gostaria só de assinalar que de facto o evento tem crescido todos os anos. Eu acho que todos os sanjoanenses reconhecem que este acontecimento tem escalado e progredido exponencialmente, quer na sua implantação no território, alargando-se, enfim, da praça para o Largo de Santo António, com diversificação da oferta musical, da oferta de entretenimento, com a Silent Party. A dada altura passamos a ter também marcas profissionais de gin e o número de público, de facto, tem vindo a crescer de ano para ano e, portanto, nós tentamos ajustar o número de pontos de venda de bebidas ao público para evitar que as pessoas tenham muitas filas, porque isso, de facto, tornaria o evento desagradável para os utentes. Portanto, muito sinceramente, não temos sentido essa crítica. Por vezes o que sentimos é que há pessoas que querem também ter mais um ponto, mas não coloco em causa aquilo que está a dizer. Portanto, poderá haver movimentos de dois sentidos, quem lá está a sentir que gostaria de vender mais, outros que não estão lá gostariam de também estar. Foi definido tecnicamente um número de spots que a mim me parece ser o adequado e, portanto, o que podemos dizer é que, do nosso ponto de vista, a qualidade do evento tem progredido de ano para ano e estamos a trabalhar nesse sentido. O ano passado foi um ano marcante, com um concerto que eu diria histórico de José Cid, enfim, que ficou na memória de muitos sanjoanenses pela qualidade do concerto, pela duração do concerto, pela interação com o público e por falarmos de uma figura proeminente da cultura nacional, o José Cid, que é um dos poucos artistas portugueses premiado com um Grammy latino. E, portanto, vamos, enfim, continuar nessa senda e avaliar as questões que o Sr. Vereador colocou, seguramente que iremos avaliar e, se houver necessidade até ao evento de fazer algum ajustamento, enfim, traremos essas questões aqui à Câmara Municipal. Eu só gostaria de acrescentar aqui um detalhe e até para vermos do ponto de vista
do estudo, que eu acho que isto é relevante e demonstra, eu não quero ser, eu não vou qualificar, porque vou avançar, porque tenho medo de ser mauzinho, porque vejamos isto e acompanho no raciocínio. Ao longo de 2024, o volume total de transações registados pela CIV foi de 9,6 milhões, correspondendo a uma média de 800 mil euros. No entanto, em setembro, mês em que decorreu, a faturação registada foi de 749 mil euros, representando uma redução de 6,38%. Isto, quem quiser vir para cá, lê isto, já não vem. Ou seja, não está errado, isto está certo. Agora, a questão, se calhar este não era o melhor critério para vir para aqui. É só isto que estamos a perceber. Acho que temos de ser um bocadinho mais exigentes do ponto de vista de como se faz este tipo de documentos. Acho que não é correto. Há N de critérios que se podia usar, N de comparações, e nós vamos, se calhar, pegar naquela que perdemos, não é? Portanto, acho que temos que ser mais rigorosos nisto. Acho que é mesmo essa a palavra. Não há falta de rigor do estudo. O estudo foi feito com muita dedicação e rigor pela unidade de turismo, a quem eu agradeço todo o empenho colocado nesta matéria. O estudo foi feito com dados de uma entidade independente, que é a CIBS, e o que está em causa é o seguinte: como todos sabem, o mês de setembro é um mês ainda de férias para muitas pessoas, e portanto as atividades, as transações na cidade são menores por via das férias, e portanto, obviamente que o estudo, sendo um estudo técnico, tem que refletir essas nuances, que são dados objetivos. Agora, o que o estudo demonstra claramente é a importância do evento para a cidade, mas isso é óbvio para todas as pessoas. Eu penso que é óbvio para todas as pessoas a importância do estudo, e, portanto, aquilo que nós testemunhamos, aquilo que nós observamos e falamos com os restaurantes, falamos com os bares, falamos com os hotéis, enfim, é inequívoco e evidente que o GIN tem um grande impacto económico. Foram feitas múltiplas insistências junto de diversos operadores para responder. Segundo me foi relatado por e-mail, por contactos telefónicos, muitas das pessoas não quiseram responder ao inquérito, mas foram feitas imensas insistências. Agora, a verdade é aquela que todos nós observamos, que foi, em primeiro lugar, um crescimento assinalável do evento, a todos os títulos, um crescimento na qualidade, na oferta para os cidadãos, e é uma marca de São João da Madeira. É uma marca de São João da Madeira, e é já uma marca da região, e eu penso que vai continuar nessa senda. Estamos todos de acordo. Repare uma coisa, a questão é que nós podemos traduzir isso que o Sr. Presidente acabou de dizer, do crescimento, e isso tudo num documento, que acho que é um instrumento, uma ferramenta valiosa, até para o próprio município, e não é duvidar, é a questão do rigor, é mesmo essa, porque lá está, o rigor não era ser a unidade técnica de turismo a fazer, que fez na sua boa vontade, e até se calhar, para quem trabalha em turismo, até está um bom relatório. Agora, eu acho que isto devia ser feito por uma entidade externa, que estivesse habituada a fazer este tipo de estudos de mercado, porque acho que isso era interessante, ficarmos aqui com uma mais-valia. Ninguém está com dúvidas que o evento não, um estudo de impacto, não é um estudo de mercado, é um estudo de impacto. Não estamos com dúvidas que o evento tem crescido. Agora, vamos traduzir isto. Nós somos políticos, não temos problema nenhum com as avaliações. Não. Portanto, então, aliás, qual é o problema? A avaliação acho que isso só é bom até para crescermos ainda mais. A questão aqui não é crescermos, é crescermos mais, é sermos mais ambiciosos, ir lá para a frente. Esse é que é o nosso caminho, é assim que tem que ser. E foi o que foi feito. Hoje, se compararmos o GIN, não há comparação. Não era para ser feito. Não, era. Olha, isso é uma história. Isso é uma história que tem uma prova contrafáctica, não é? Que eu não percebo como é que essa história ainda está contra todas. Isso é como ter um carro
a toda a velocidade a dirigir-se contra uma parede. Mas pronto, exatamente. Mas enfim, eu acho que todos estão de acordo, todos os sanjoanenses sabem que o GIM é um grande êxito e tem um grande impacto. Eu acho que isso ninguém duvida. Haja estudo, não haja estudo, seja estudo de impacto, seja feito pela unidade de turismo, seja feito por uma entidade externa. Enfim, nós entendemos que a unidade de turismo tem recursos humanos altamente qualificados, que tinha as ferramentas para fazer o estudo e recorreu à CIBS. Se é vontade dos seus vereadores ter um estudo mais técnico ou feito externamente, iremos estudar isso, ver os custos disso e ponderar se vale a pena ou não vale a pena. Porque a vontade de crescer, a ambição de crescer, está demonstrada na prática. Eu acho que é inequívoco que isso foi conseguido e é um triunfo de toda a cidade, não é um triunfo do Presidente da Câmara, desta Câmara, é um ato coletivo de todos, porque é sempre assim que nós encaramos as coisas. Mas, então, posta esta discussão, que agradeço e que é sempre enriquecedora, então vamos colocar à votação a proposta e os documentos anexos, e eu perguntava quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovada a documentação anexa. Finalmente, temos uma proposta de aceitação de um conjunto de doações para o Museu do Calçado, feitas por Maria Helena de Brito Lopes Sintra Delgado, feitas por Carolina Groves, por Alexandra Moura e por Pedro Carvalho de Almeida. E, portanto, proponho que se aceitem estas doações com o agradecimento às pessoas que fazem a doação. Gostaria também de assinalar que um dos objetos doados é integrante de uma exposição que inaugura amanhã, uma exposição temporária que inaugura amanhã no Museu do Calçado, às 17 horas, e portanto eu creio que todos já devem ter recebido o convite, se não, estão todos convidados para a inauguração. É uma exposição comissariada por Pedro de Almeida, professor da Universidade de Aveiro, colecionador de calçado desportivo, que tem colaborado imenso com o nosso museu, e esta exposição tem um tema importante, porque mostra diversas matérias-primas tradicionais e o seu uso na indústria do calçado, e matérias-primas oriundas de países da lusofonia, de Portugal, do Brasil e da África. E, portanto, é uma exposição extremamente interessante e importante, porque, enfim, visa promover a utilização de produtos autóctones na produção de calçado. Portanto, com esta dimensão e com esta informação e com este convite, coloco então à discussão esta proposta. Não havendo discussão, quem vota contra a doação, quem se abstém, quem vota a favor da aceitação, está então aprovada a aceitação por unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.